Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica Dominical Sinai, através desse canal do YouTube. Temos o prazer de recebê-los aqui para mais uma lição. E agora, capítulo 5 do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Temos estudado nesse período e, como eu lhe digo sempre, nós temos também a oportunidade de fazer esse estudo presencial em um dos espaços aqui do Templo da Igreja Batista Sinai. Sejam todos bem-vindos, nós vamos orar. A lição de hoje está baseada no capítulo 5, os versos de 16 a 26. E o tema é guiados pelo Espírito ou pela carne? É uma pergunta, mas a ênfase que Paulo dá nesse texto é de que todos devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, suplicamos a Tua graça sobre nós para esse encontro pelo qual nós nos colocamos submissos à Tua voz e à Tua vontade. Pedimos a direção do Teu Espírito para que em toda a parte onde este canal transmite esta mensagem, ela chegue ao coração. Obrigado por esse momento, pelos alunos conectados e por esta lição. E isto fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para lermos o texto que se encontra em Gálatas, no capítulo de número 5, sim, os versos de 16 a 21, porque aqui nós vamos encontrar uma declaração de Paulo muito importante a respeito das obras da carne. Então acompanhe conosco esse texto, é muito importante a sua atenção com o texto bíblico que a gente vai considerar hoje. Quero ler aqui na versão Nova Almeida atualizada o texto que diz assim: obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês que antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero fazer uma correção aqui, porque eu mencionei os versos 16 a 26, mas na realidade, nós nesse momento vamos voltar a nossa atenção apenas para o verso 21, de 16 a 21, quando vamos tratar das obras da carne, e na lição seguinte, portanto, na próxima semana, esse último trecho em que vocês vão poder compartilhar dos versos 22 a 26, os frutos do Espírito. Então venham conosco participar desse momento que é muito sugestivo. A nossa lição de hoje está baseada, vamos dizer, num detalhamento sobre estes 15 elementos que compõem aqui as obras da carne. Essa lista, ela tem 15 situações ou comportamentos que se manifestam como obras da carne. Antes de mencionar estes 15 comportamentos, o que Paulo faz referência é ao comando e ao conflito. Então é importante que na lição de hoje nós observemos especialmente no verso 16, em que Paulo diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Quero dizer que esta é a máxima, que esta é a premissa fundamental na lição de hoje. Esse é o fundamento. Viver segundo o Espírito, viver sendo guiado pelo Espírito, viver sendo dirigido pelo Espírito. Aqui nós vamos observar um dualismo, e esse dualismo está em confronto, que é o Espírito e a carne. Eles estão, diz o texto, militando, eles estão guerreando entre si, para que um anule o outro, ou seja, para que não seja feita a vontade do Espírito, a carne milita contra o Espírito. Para que não seja feita a vontade da carne, o Espírito milita contra a carne. A questão é quem está agora no comando da sua vida. É o Espírito de Deus ou é a sua natureza pecaminosa, a carne, assim apresentada pelo apóstolo Paulo? Quero dizer que, com base nessa premissa, há uma instrução muito interessante. Quando Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito, vivam no espírito, e vocês jamais satisfarão as obras da carne. É uma lição muito importante, especialmente na semântica que é apresentada aqui na mensagem de Paulo, porque ele usou a expressão jamais. Quem anda no Espírito jamais vai cumprir as obras da carne. Quem vive no Espírito jamais vai cumprir as obras da carne. E aqui eu trago uma situação muito peculiar da literatura grega, vamos dizer, da gramática grega, que é a expressão jamais traduzida no português, mas que no grego nós temos duas expressões que representam negação. A expressão ru e a expressão me. Ambas, em separado, elas representam não. Todas as vezes que encontramos essa designação no texto bíblico, seja a expressão ru, seja a expressão me, elas vão indicar uma negação. Pastor, o que é que está descrito então no texto que nós acabamos de ler? Paulo está dizendo: vivam no Espírito e não cumprireis as obras da carne. Ele apresenta as duas expressões juntas, ru e me. O que isso significa? Significa intensidade. Significa nunca cumprirão as obras da carne. Então, na gramática grega, todas as vezes que essas duas expressões, ru, que significa não, e me, que também significa não, aparecem juntas, ru, me, elas significam nunca, jamais, certamente que não. Esta é a grande ênfase que está no ensino de Paulo. Deixem o Espírito guiar suas vidas e nunca, não tem a possibilidade de serem guiados pela carne. Jamais serão guiados pela carne. É preciso compreender a força da direção do Espírito de Deus para que possamos viver plenamente guiados pela carne ou guiados pelo Espírito de Deus e dominar a carne que tenta, vamos dizer, nos dominar em todas as situações. Portanto, no versículo de número 16, nós encontramos a seguinte expressão: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pensando sobre essa mesma afirmação, o verso 17 diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos dependendo de nossas forças humanas, o que verdadeiramente era a exigência da lei, as forças humanas, a obediência humana aos parâmetros da lei. Mas agora, guiados pelo Espírito, nós buscamos fazer aquilo que agrada a Deus, tendo a própria lei de Deus no nosso coração.
Nesse contexto, então, o grande apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, vai fazer uma grande e especial referência às obras da carne. Vejam, dos versos 19 a 21, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e elas são. Aí ele vai fazer uma lista de 15 elementos ou de 15 atitudes que descrevem as obras da carne. Eu quero compartilhar com você cada uma delas, para que a gente possa ter uma visão de como ser guiado pelo Espírito é necessário, como é importante, como não permitir que nós tenhamos a nossa vida guiada pela própria carne. Esta é a grande advertência que nós encontramos aqui. As obras da carne, elas poderiam ser divididas em áreas específicas, como, por exemplo, áreas de desejos e apetites sexuais. Nós temos aqui 3 obras da carne. Na área da religiosidade, nós temos 2. Na área social, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na área da alimentação, nós temos 2. Então, se olharmos de maneira geral, as obras da carne, elas têm uma abrangência nas seguintes áreas: sexo, religião, sociedade e alimentação. Vamos então dar uma olhada sobre estas palavras. A primeira palavra que aparece aqui na nossa lista, eu quero deixar o texto aqui de prontidão para que eu possa compartilhar a expressão dessas palavras com vocês. A primeira palavra é a imoralidade. A imoralidade vem da palavra porneia. Exatamente, de onde vem no português a nossa palavra ou ideia de pornografia. E nesse sentido, a palavra imoralidade ou pornografia ou porneia, ela refere-se a qualquer tipo de comportamento sexual que seja ilícito, qualquer imoralidade sexual, incluindo adultério, que é o relacionamento de pessoas fora do casamento, a fornicação, que é, vamos dizer, o relacionamento de pessoas antes do casamento, o relacionamento sexual, o estupro ou quaisquer desvios sexuais que possam fazer parte da natureza humana. Veja, nós temos uma sociedade que tem sido muito marcada pelos abusos sexuais, entende? Até uma prática que é grotesca, o bestialismo, que se refere a práticas sexuais de seres humanos com animais. O que Paulo está dizendo é que a carne, ela produz, a nossa natureza pecaminosa, ela se inclina para esse tipo de comportamento. Então, quando você vê a nossa sociedade marcada pela pornografia, esse é um traço da natureza humana que se manifestou como um fruto, vamos dizer assim, como uma consequência da natureza pecaminosa e decaída. Portanto, essa tendência, ela existe no ser humano. Esta é uma das primeiras palavras que compõem a lista das obras da carne. A segunda palavra diz respeito à impureza. E ele usou a palavra aqui, que é a palavra acatarsia. Essa palavra é a palavra usada aqui na medicina, para se referir, vamos dizer, a uma ferida infectada, a uma ferida purulenta, para falar de impureza. Então ela significa um comportamento, vamos dizer, amoral, o comportamento impuro. Ela descreve, vamos dizer, a impureza da mente nos comportamentos humanos. E a nossa sociedade, ela é cheia de ambiguidades que levam as pessoas a esses pensamentos impuros. Esta é a segunda palavra que Paulo descreve na lista. Vamos à terceira palavra. A terceira palavra que ele usou aqui é a palavra libertinagem ou lascívia.
Essa palavra vem da palavra grega aselgeia. Então, trata-se aqui de um atrevido desprezo pelo decoro. Exatamente. Até em público, levando as pessoas a uma sensualidade, a uma provocação em público, a uma descompostura. Veja, não é estranho aos nossos olhos como as pessoas podem chamar a atenção sem decoro em qualquer ambiente público, que dirá em ambientes privados. Então Paulo usa esta palavra, a palavra que diz respeito à libertinagem, à lascívia, para descrever o terceiro elemento que compõe as obras da carne. Acompanhe comigo a porneia, que é a pornografia, a catarsia, que é a impureza, e agora a selgeia, que é a libertinagem e a lascívia. Aí a gente passa desse ponto que refere aos desejos, vamos dizer, sexuais, para a área da religião. Na área da religião ele diz que existem duas obras. A idolatria, vem da palavra eidololatria, que se refere ao culto prestado a outras divindades ou a qualquer coisa que se caracterize ou tome o lugar de Deus, e ele descreve isso como uma obra da carne. E também a feitiçaria, que vem da palavra farmaqueia, e esse termo faz alusão ao uso de drogas venenosas, psicoativas, usada pelas feiticeiras e bruxas, as misturas químicas que levavam à alucinação, ou delírios, ou algum tipo de desequilíbrio nesse contexto de, vamos dizer, de comportamento humano. Paulo vai utilizar estas duas expressões, a eidololatria, para falar da idolatria como sendo uma obra da carne, e também a feitiçaria como sendo uma obra da carne. Vejam bem, quando nós olhamos para um Brasil repleto de idolatria, nós devemos reconhecer que esta é um traço natural da natureza pecaminosa do homem decaído, entende? É exatamente nesse lugar onde Paulo diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando pensamos sobre a área social, aí nós temos uma série de outros comportamentos que compõem aí as obras da carne. A primeira, que é, no caso, a sexta na lista das obras da carne, são inimizades, na sequência rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. Todas elas estão dentro do comportamento humano e social. Vamos ver cada uma delas. Inimizades. Inimizades vem da palavra grega ectra. E essa palavra, ela descreve exatamente as muitas modalidades de ódio contra Deus ou contra os homens. É uma emoção que gera hostilidade em toda forma. As inimizades, elas são, vamos dizer, o traço da natureza humana que demonstra uma revolta contra aqueles que seguem a Deus, contra aqueles que são submissos a Deus e também contra a Deus. Esta é uma manifestação, é uma obra da carne. Na sequência, ele fala sobre rixas, porfias, que vem da palavra eres. Tem a ver com contenda, com discussão ou com disputa. Então aqui nós encontramos exatamente atitudes hostis que criam problemas inesperados entre as pessoas. Vejam, se a inimizade, ela manifesta o ódio contra Deus ou contra os homens, as rixas ou porfias, elas são a capacidade das pessoas criarem problemas inesperados
umas com as outras. Também temos ainda em 8º lugar na lista, ciúmes, que é a tradução da palavra grega zelos, que caracteriza exatamente o desejo intenso por vantagem pessoal. É o desejo intenso por ter alguma vantagem sobre alguém. O ciúme leva exatamente a isso. Em 9º lugar, e dentro da área social, existe ainda iras, como um elemento ou uma das obras da carne. Iras, aqui é a tradução da palavra umoi, quer dizer pelejas. É aqui usado tanto em relação a Deus como em relação aos homens. E é interessante porque aqui representa as explosões de raivas que criam sentimentos de hostilidade, seja entre Deus, seja entre os homens. Iras. Esta também, conquanto seja uma das emoções humanas, ela se manifesta como algo que é uma obra da carne. Ainda temos nessa lista, em 10º lugar, eritéia, que significa discórdias, e aqui é a palavra que mais eu penso que está presente nesse momento, porque a palavra discórdia aqui vem da palavra que traduz partidarismo. Eritéia quer dizer, vamos dizer, literalmente, programa eleitoral. Acho que nesses dias nós estamos vivendo exatamente isso. Acredito que hoje, nesse domingo, nós estamos diante exatamente dessa palavra, de uma grande eritéia. O partidarismo tem a ver com o desejo de colocar-se acima. Então, significa aquele que tem suas ideias, o seu partido, ele se enxerga acima de todos os demais. Veja, esta é, na descrição de Paulo, uma obra da carne. A eritéia, o partidarismo. Quando você pega a sua pauta eleitoral e coloca acima de todas as demais, e você se sente no desejo de se colocar acima e despreza todas as demais pautas em detrimento da sua. Esta é uma grande zona de conflito, é uma grande zona de guerra, e nós estamos agora exatamente vivendo esta presença tão massificante da eritéia, do partidarismo, do programa eleitoral e do desejo de colocar-se acima. Vamos na sequência. A 11ª atitude que ele apresenta como obra da carne são as divisões ou dissensões, que foi a tradução da palavra dicostasia. Então, a dicostasia são entendidas aqui como brigas entre irmãos. E esta dicostasia são as divisões que ameaçam a unidade. O casal está unido, de repente, dicostasia. Há uma divisão entre eles. 2 irmãos estão juntos, de repente há uma dicostasia. Há uma ruptura. No grande ajuntamento da igreja, a obra da carne como divisão, ela provoca uma ruptura na caminhada entre aqueles dois. Entende? Isso é não uma manifestação do Espírito, mas uma obra da carne, uma dissensão, uma divisão. Na lista ainda encontramos a palavra que está no número 12, que é a palavra aireses ou facções. Facções tem a ver com a palavra heresia. Significa ideias tão dissonantes que levam à divisão no grupo. Heresias. Esta é também uma tendência e uma marca da natureza humana. É conhecida como uma obra da carne. 13º, a palavra invejas.
Fitonos. A palavra fitonos diz respeito a desejo com relação ao que os outros possuem. A palavra inveja aparece aqui nesse texto de Paulo como uma das obras da carne, e ela é um desejo que surge no coração a respeito daquilo que é do outro. Por fim, nós temos as duas, vamos dizer, atitudes que caracterizam a área da alimentação, que é a bebedeira, aqui na palavra met, que quer dizer embriaguez, que é uso excessivo da bebida alcoólica, e temos orgias ou glutonarias, que vem da palavra comos, que quer dizer aqui, vamos dizer, a referência a orgias que eram promovidas em cultos pagãos, em que as pessoas misturavam bebida com comida, com imoralidade sexual, e dava, vamos dizer assim, toda vazão aos desejos carnais. A gente observa essas duas últimas atitudes numa festa carnavalesca, onde as pessoas se dão, vamos dizer, a imoralidade, se dão a licenciosidade, se dão a todo tipo de prazer que a gente pode dizer como prazer carnal. Ora, quando nós olhamos então para essa lista, Paulo faz uma lista de 15 elementos, e esses 15 elementos não são, vamos dizer assim, um ponto final sobre as obras da carne, mas ele diz, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, essa lista de obras da carne, ela é muito ampla, mas aqui ele faz uma lista de 15 elementos que caracterizam essa natureza humana pecaminosa que milita contra o Espírito, e por isso a máxima e a ênfase principal dessa lição é preciso ser dominado pelo Espírito e não pela carne. A pergunta que podemos fazer hoje é, e você, por qual destas atitudes tem sido marcado? Será que existe alguma dessas obras da carne que estão presentes na sua vida e que estão de alguma forma interferindo contra a direção do Espírito de Deus? O lugar seguro como filhos de Deus é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas, bebedices e glutonarias, elas não podem dominar a sua vida. Elas não podem vir à tona como desejo carnal, mas elas precisam ser limitados e dominados pelo poder e pela direção do Espírito Santo de Deus. Então Paulo deixa como lição preciosa a seguinte mensagem: digo-vos, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Como está você? Pastor, eu não tenho conseguido não satisfazer os desejos da carne. Se você está nessa condição, é preciso urgentemente entregar-se ao Espírito Santo de Deus. Deixar que Ele guie, que Ele governe sua vida, e você nunca, disse o texto, vai cumprir as obras da carne. Pastor, mas eu gostaria de deixar que o Espírito de Deus guiasse a minha vida. Então você precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Você precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua conduta, sobre os seus desejos. Precisa entregar e consagrar a sua vida a Deus. Precisa fazer morrer a natureza pecaminosa, se aproximar mais e mais de Deus, e aí poder ver na sua vida aquilo que Paulo vai na sequência nos ensinar, que são os frutos do Espírito. Então, nesta manhã, nesse dia tão importante no nosso país, quando todas as pessoas estão indo às urnas, pelo menos os de maior idade, para uma escolha importante de cargos públicos sobre a nossa nação,
É tão importante pensar que a grande transformação que nós queremos ver na sociedade, muitas vezes não acontece porque ela não aconteceu na vida de cada pessoa. Quando cada pessoa for governada pelo Espírito de Deus, certamente que nós teremos menos de cada uma destas obras que são manifestações absolutamente carnais. Quero convidar você nesta manhã a consagrar seu corpo, sua mente, tudo que você tem, seus sonhos, seus planos, sua vida plena a Deus, na certeza de que Ele, pelo seu Espírito, conduz plena e perfeitamente a nossa vida. Que Ele nos abençoe, que esse seja um dia conduzido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.